Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Quintou Podcast nessa noite de quinta-feira e o convidado já está na casa. Eu confesso pra vocês que eu não resisti, eu tive que aqui dos bastidores já começar a trocar uma figurinha, já começar a conversar, porque a gente sabe que o convidado de hoje fala muito sobre empreendedorismo, inovação. É um cara com uma mente diferente, por isso que tá trilhando caminhos que muitos jamais sonhariam. Eu não quero ficar aqui fazendo enrolation, já quero chamar aqui para o nosso bate-papo ele, que é referência no ramo aqui, ó, de empreendedorismo, inovação, liderança e negócios. Jonathan Linsmeyer, seja bem-vindo aqui à mesa do Quintou. Obrigado pelo convite. Que isso, É um rapaz. prazer estar aqui com vocês hoje. Nós é que estamos aqui empolgadíssimos. Conta pra mim. Já vamos iniciar aqui. É natural de onde esse cara aí, multifunção? Natural de Rio Negrinho. Nasci em Rio Negrinho, nunca morei lá, né? Nasci em Rio Negrinho, sempre morei em São Bento do Sul, minha família é daqui, né? Nascido aqui, meus pais, meus irmãos, vivido aqui até os 17 anos. Depois fui estudar fora, fui para Itajaí, estudei, voltei para cá. Comprei algumas empresas, depois fui embora de novo em 2019 e nunca mais voltei. Caramba, hoje mora atualmente onde? Hoje eu moro em Hernandárias, que é uma cidade vizinha à Cidade Leste, lá no Paraguai. Fica 10 quilômetros ali da Ponte da Amizade. Muito bem. Pra gente entender como que funciona essa mente, conta pra nós. Em que momento, né, nessas andanças, foi, morou, saiu, mas em que momento que começou a virar essa chave do empreendedorismo na tua mente, como empresário, como um cara que hoje tem multiplataformas que nós vamos conversar daqui um pouquinho. Que momento que chegou pra você e você falou, cara, agora já trabalhou período CLT? Como é que foi essa mudança? Então, para mim foi um negócio até estranho de falar, porque eu nunca tive o trabalho CLT de fato, né? Eu trabalhei durante 2, 3 anos numa transportadora do meu pai, quando eu tinha 12 anos, né? Porque na época podia ter carteira assinada bem cedo. Não que eu sou velho, né? Mas e depois eu trabalhei um tempo na Associação Empresarial de São Bento do Sul. Ali foi a grande virada de chave, né? Comecei como estagiário, fui office boy da associação e participava das reuniões da diretoria, né? Tô falando nos anos 2000. E eu via os empresários reunidos lá, trabalhando voluntariamente na associação para ajudar a cidade, o crescimento da cidade. E eu queria muito, eu olhava, queria sentar naquela mesa, né? E brinco, quando eu fui presidente da Associação Empresarial aqui em São Bento, eu brinco que naquela época eu olhava e falava: um dia eu vou ser o presidente, eu quero sentar aqui na associação. E exatamente 15 anos depois eu fui presidente da associação, né? Mas quando eu saí de office boy, eu nunca mais fui trabalhar CLT, né? Daí eu saí daqui, saí de São Bento, fui estudar logística internacional em Itajaí, né? Era um curso inovador, não existia. Optei logística internacional pelo meu pai ter transportadora a vida inteira. A minha ideia era estudar e voltar para ajudar meu pai, né? Mas nesse meio tempo, quando eu voltei, meu pai já tinha fechado a empresa. Eu voltei, eu comecei trabalhando lá em Balneário Camboriú, numa empresa de logística internacional grande, uma das maiores do Brasil, mas como vendedor externo, né? Não como CLT. Por um bom tempo, depois eu abri um escritório deles em São Bento, e daí foi quando surgiu a oportunidade de comprar a Facestock, né, em 2006, e desde lá, então, a gente sempre trabalhou até a Facestock dar certo, e depois 2008, 2009, eu já comecei a operar outras empresas. Rapaz, foi uma caminhada longa e ao mesmo tempo aparente como curta, né? Conseguiu chegar rápido, chegou onde queria na diretoria. Mas me conta pra mim, como começou a Facetalk? Porque pra quem não sabe, você de casa, o Jonathan, ele é um dos, se não o único, vou perguntar, dono, proprietário do modelo, do negócio da Facetalk. Conta um pouquinho pra nós. É só você? Você tem uma sociedade? Como é que funciona? A Facestock, ela é uma marca, né? Ela não é um CNPJ, ela é uma marca que a gente comprou em 2006. É de propriedade da TBS Feiras e Eventos, que é uma empresa que eu comprei em 2004. E depois entrou o Júlio, meu sócio, que é meu sócio até hoje, né? 50-50, é um casamento. A gente sempre se deu muito bem, graças a Deus. Nós estamos há 22 anos juntos, né? Então, sociedade tem disso, né? Você tem que saber que é igual um casamento. Você briga, faz amizade, brinca, bebe, discute, mas sempre com o foco de fazer o negócio dar certo. E a Facetalk a gente comprou em 2006.
ela nasceu da maior crise moveleira da época. Nós estamos passando de novo por uma crise, mas ela nasceu em 2004, né, por um outro empresário. Então, até né, ele era empresário, já foi prefeito, deputado. Silvio Dreco foi o fundador da Feistock. E ela nasceu para ajudar os moveleiros que faziam exportação. Porque quando em 2004 deu a crise da maior crise cambial do dólar, muitas empresas não conseguiam mais exportar. E com isso sobrou estoque de exportação nas fábricas. E a Feistock ela surgiu para ser uma ponta de estoque de exportação. Então ela durou 2 anos, o mercado voltou ao normal, naturalmente a feira acabou, né, se esvaindo, né, se finalizando, e foi quando a gente teve a oportunidade de comprar a marca, né? Eu tive a oportunidade de ter essa oferta, assim, ó, você quer comprar a Feistock e tal? E até brinco que isso surgiu lá num grupo de pescaria lá atrás, e a gente teve essa ambição de comprar a marca e fazer ela do zero, né? Então era fez estoque feira multissetorial, ponta de estoque. Depois a gente transformou ela na fez estoque feira de móveis e decoração. Hoje ela é a maior do Brasil com venda direta ao consumidor e ela trabalha com alta linha de produção, né? Ela trabalha hoje é de alto padrão, né, com mais de 100 fábricas aí, as melhores fábricas do Brasil, que exportam para o mundo inteiro. Então, né, a gente tem que ter orgulho, São Bento do Sul e região tem que ter orgulho da região, que é o maior polo exportador do Brasil. O mundo inteiro compra móveis de São Bento do Sul. Então, a população de São Bento tem que ter orgulho dos fabricantes, dos empresários, empreendedores que sofrem para manter a empresa aberta, né? Enquanto o governo suga, 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 o cara trabalha, trabalha para exportar São Bento do Sul para o mundo, né? Isso é renome, é qualidade, é tendência, é negócio, né? É empreendedorismo. Bacana. E assim, ó, Jonathan, ela foi ou é uma das principais negócios teus, né, teu? É ou já foi? Ela continua sendo. No Brasil, hoje, ela é com certeza, né? Eu tinha outras empresas aqui no Brasil. Com a minha migração para o Paraguai, eu acabei saindo de algumas operações para focar lá no Paraguai, porque você tem que entender que o negócio, assim, não é aquilo que você tem que estar em cima, mas aquilo que você consegue ter controle, né? A Feistock, a TBS, a gente já fez a gestão da empresa por exemplo, em 2019, quando eu e meu sócio, a gente saiu da empresa, né? Tem gestão, tem gente trabalhando e a gente só faz o controle da empresa, eu e ele. Então, quando você consegue fazer a gestão, você fica tranquilo, né? Mas quando você tem uma empresa que você precisa estar dentro no dia a dia, você tem que ter um foco maior, né? Então, eu acabei saindo de outras operações que eu não tinha esse foco e hoje a gente tem a TBS, tem mais uma empresa em Itajaí de feiras e eventos, né? Hoje a gente tem um grupo, né, com mais sócios lá em Itajaí, que é a maior empresa, o grupo junto, a Joint Venture, que a gente chama, hoje é a maior do sul do país, que organiza grandes eventos, né, multinacionais aí de grande porte. E assim, ó, para um empresário que hoje fica na dúvida, né, como que eu saio do operacional? Como que eu deixo a minha empresa? Foi fácil para você? Não é fácil e nunca acaba, porque todo dia você tem que estar olhando se está dando certo, né? Então você nunca sai do negócio. Você tem que acreditar em pessoas, né? Então hoje o pessoal pergunta assim, o que que eu faço de fato, né? Além de ser empreendedor, eu sou conselheiro empresarial, né? Eu sou conselheiro formado, né? Então eu faço mentoria de gestão e sou conselheiro internacional hoje de grandes empresas tanto no Paraguai quanto aqui no Brasil, algumas multinacionais de capital aberto e também microempresas. Eu gosto de ajudar o pequeno, na verdade. O pequeno é que a gente vê a evolução. E você montar a gestão, montar a governança, isso se chama governança. Governança é o quê? É o dono da empresa colocar pessoas para tocar a empresa e ele estar na parte estratégica, que é visão. Você tem que ter visão do negócio de fora para ver para onde a empresa está indo. Você está dentro da empresa, você não vê para onde ela está indo. Você está fora da empresa, você vê para onde ela vai, como está o mercado fora e você consegue ajudar a tua própria empresa. Então a gestão é isso, né? Você ter pessoas de confiança. Você tem que ter uma pessoa na gestão financeira, principalmente, e operacional. O resto você dá conta fora da empresa e te dá tempo para trabalhar e para fazer negócio. A frase nunca erra. Quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Fato. Fica a dica para você empresário que hoje está dentro do operacional. Muitas vezes é importante sair, né, não é retroceder, mas é sair da linha, observar de fora, porque com certeza vai dar uma clareada, vai conseguir organizar melhor a tua empresa e principalmente direcionar, saber para onde ela está indo e se é esse o rumo que se quer. Mas hoje no nível que você está, já está no gerencial, já está nesse nível
digamos assim, já passou por essa fase. Qual que é a tua principal dificuldade hoje nos negócios? Eu não olho dificuldade, né? Eu acho que tudo que a gente tem de dificuldade são desafios, né? E todo desafio o empreendedor nasce para resolver. Todo negócio que dá certo, ele nasce para resolver algum problema. Eu sempre cito a Feistock como exemplo. Ela nasceu para resolver um problema do setor moveleiro, né? Hoje a nossa empresa no Paraguai, ela nasceu sem ambição, sem planejamento nenhum, simplesmente nasceu para ajudar o brasileiro a investir no Paraguai, né? A gente não foi para lá para criar uma empresa, né? Eu e minha esposa a gente foi para morar. A gente foi morar no Paraguai, não ia trabalhar, Não né? ia, não ia. A ideia era tirar um ano sabático, né? E acabamos tirando um ano sabático do país aqui, mas não do trabalho. Então, a ideia não era isso. Então, quando a gente se mudou para lá, a gente já está há 5 anos com um negócio. Há 3 anos eu estava indo todo mês. Ano passado eu ficava um mês, metade do mês lá, metade do mês aqui, minha esposa junto. E em outubro a gente decidiu mudar para lá. E nessa decisão, quando o pessoal começou a acompanhar as redes sociais, Jonathan, quero abrir uma empresa, pô, me ajuda, me dá umas dicas. E daí a gente começou a ajudar, a aconselhar. E daí veio uma empresa e falou assim: não, eu quero te contratar para você ser conselheiro nosso no Paraguai. E para mim foi uma surpresa. Eu falei: não, conselheiro é legal, porque né, você tem tempo, você está confortável, trabalha para ajudar. E daí dessa empresa já veio outra, daí a gente começou a montar produtos, né, tipo estudo de viabilidade para grandes indústrias. E daí apareceu duas multinacional e uma empresa de capital aberto aqui do Brasil. E daí explodiu. Daí eu tive que montar empresa, montar escritório, contratar gente. Nós estamos com uma estrutura agora gigante lá no Paraguai. A gente montou um fundo de investimento imobiliário. Fomos convidados agora para participar da Bolsa de Valores do Paraguai, porque o Paraguai é um país pequeno. Então, tudo que você faz e faz bem feito, você fica conhecido no país inteiro, né? Então, o pessoal convida você para conversar lá. E o brasileiro, ele é louco, né? O brasileiro vai lá, ele faz e mostra como que faz e a gente não planeja. Simplesmente o empreendedor é isso, na verdade, a gente não planejou nada, a gente só fez e tá dando certo e todo dia é um desafio novo, mas assim, qual que é a dificuldade? Não tem. O desafio é achar pessoas. Só que para você achar pessoas, você tem que aprender a saber que elas vão errar. Esse é o meu maior desafio, pessoal, é deixar errar, porque eu gosto de fazer a coisa certa. Eu penso no que o cliente vai pensar de mim. Então eu falo assim, não pode errar. Quando eu falo não pode errar, a pessoa fica com medo de fazer. Quando ela fica com medo de fazer, eu erro por não fazer as coisas. Então é mais fácil você deixar fazer, deixar errar. As pessoas têm que aprender. Então você dá a liberdade de ter essa coragem de deixar eles fazerem sem você orientar é a melhor coisa. Ao mesmo tempo que é uma coragem, é audácia também, né? Porque eu imagino que hoje no Brasil uma das principais dificuldades dos empresários que estão dentro da operação é justamente captar pessoas qualificadas. Alguns decidem qualificar, dar o treinamento, mas realmente é uma realidade nossa que muitas vezes a gente prefere fazer do que ensinar alguém. Eu já escutei algumas vezes o pessoal falando: não, mas aí eu tenho até que eu ensinar, eu já fiz. Eu prefiro fazer. Essa não seria uma visão distorcida para o crescimento? Me parece no primeiro momento que ela vai de contramão ao crescimento. Sim, nos últimos anos eu aprendi na carne, né, a sempre pensar assim, eu vou pegar alguém que não sabe e vou treinar. Só que o treinar, às vezes eu estou treinando do meu jeito que não é o certo também. Então, ao longo do tempo, agora tive a sorte aí no ano passado de trazer uma pessoa que é melhor do que eu. E foi em palestras, escutando, nossa, o dono da VEG, o Décio sempre fala, contrate pessoas melhores que você, ele também é conselheiro, né? E a gente se encontra em alguns eventos, ele fala, você tem que contratar gente melhor do que você. E eu nunca tinha essa visão, eu falava, eu vou contratar alguém para treinar. E daí foi quando eu perdi o medo de contratar uma pessoa melhor do que eu, mais cara também, né? Mas que daí você sai da operação e fala assim: agora deu. Faça o que você acha certo. E a gente fica como conselheiro da própria empresa. Eles procuram a gente e perguntam: o que você acha? Como fazer? E montar esse tipo de operação é o desafio, mas é a audácia de fazer e deixar. Não pode ter medo de errar, né? E como a gente monta uma empresa do zero, pode fechar a empresa do zero também. A gente monta outra, não tem erro, né?
Eu já escutei de alguns empresários que quando você abre uma empresa, né, e ela começa a ter o seu faturamento, enfim, começa a migrar, o pessoal começa a entrar numa linha de medo. Medo de dar um passo a mais e falhar e quebrar e desconstruir o que já construiu. Mas essa visão de, cara, ela começou do zero, ela pode voltar para o zero. E o mais importante, eu imagino que seja a gente não estar preso em algo, né? Porque a vida é movimento. Você é a prova disso. Sai daqui, entra ali, vai lá e continua e faz o que dá certo, o que não dá. Já fechou alguma empresa? Já várias, Várias. várias. Consegue citar algumas para nós? Olha, eu já fiz agência de marketing, comprei revista, quebrei empresa, 2 por ano, no mínimo. Você compra, monta, fecha, não dá certo, muda, troca, vende. Já vendi empresa. Então, a minha melhor operação até hoje foi uma empresa que eu montei na pandemia, porque eu achei que eu ia quebrar por causa da FaceTalk e tal, e não sei o que. E minha mulher falou: não, vai lá e monta uma empresa, você é louco e tal, não sei o que. Eu fui lá, montei uma empresa. E ela fala assim mesmo, tá? Desculpa, você é louco. Mas às vezes é o principal combustível nosso, né? Isso, A Black. aham. Vá. Ela vai lá. E daí eu fui lá, montei uma empresa de comércio exterior, que era para ser uma startup. Cara, em 2 anos eu vendi ela pelo faturamento que eu não tive nos últimos 5 anos. Olha Então, aí. tipo assim, daí eu perdi o medo de errar e acertar. Porque antes disso eu já tinha montado, fechado, troca. Se você for no meu contador lá, deve ter umas 15 mensalidades que eu pago de empresa que às vezes nem tá funcionando. Que eu olho, ó, um dia vai dar certo. Não era o momento, né? Mas então você sempre tá nesse caminho, né? O objetivo é sempre procurar o desafio. Se você fosse, Jonathan, dar um recado pro empresário que ele se sente paralisado, estagnado, ele não está conseguindo crescer, a empresa dele fatura aquele valorzinho, ele não consegue romper, tem medo de quebrar, e muitos dizem que o medo de quebrar é paralisante. Você que já quebrou várias empresas, deixou, tá em empresas congeladas aí que uma hora vai mexer, e tem empresas de sucesso. Qual que é o principal viés que você passa para um cara desse? Faz sentido ele reposicionar, ele fechar, ele... Claro, depende muito da estratégia interna, ou analisar a empresa. Mas, de modo geral, a pergunta base é: faz sentido realmente estar aberto ao erro? Muito, muito. E a dica que eu sempre dou, assim, que eu aprendi ao longo da vida, não escute ninguém. O empreendedor que escuta o outro, ele tá fadado a ficar parado. Porque o amigo vai falar assim: não, não se incomoda, não, não faça isso, vai dar errado. A família vai falar: não, você vai perder dinheiro. E muitas vezes são pessoas, se você olhar essas pessoas, elas não fazem nada. São pessoas paradas, né? São pessoas que trabalham de CLT, que têm medo do risco. E uma outra questão que você escuta muito na rua, até de grandes empresários, grandes no sentido de faturamento e não de mentalidade, o boi só engorda com o olho do dono, correto? Isso é errado, porque o dono da JBS não sabe nem quantos boi tem. Ele não investe em boi. Hoje ele é dono de porto, dono de transportadora, dono de companhia aérea, dono de multinacionais no mundo inteiro, de banco, de cartão de crédito. Então esse negócio do boi só engorda com o olho do dono é mentira. O boi engorda com pasto, com liberdade para pastar e com gente cuidando dele. Nunca o dono. Essa foi forte, hein, direção? Já puxa um corte. Essa daqui foi terrível. Eu queria mesmo uma água aqui. Eu não viro. Não, chama o nosso. Ô, chefinho! Ô, meu amigo. Boa noite, como é que o senhor tá? Você tá bom? Eu tô querendo O senhor uma tá água bom? aqui, já desde que eu comecei aqui. O senhor Esse chegou é- atrasado de novo. Não, mas O que aconteceu hoje, cara? esse aí é o homem. Esse aqui é o homem, eu tô no meio da entrevista ao vivo, então você sei de breve. O que chegou atrasado hoje? de Esse é novo? o seu Jonas. Jonathan Ah, Jo- Lidmaier. Boa noite, tudo O bem? homem tem metade Ô, do chefinho. Paraguai, já metade do Paraguai é dele. Então, eu trouxe a tô- lista. Calma. Eu trouxe a lista. Ah, O senhor, que isso? Que? o senhor falou pra mim Ah. que ia estar aqui, ó, eu já trouxe pra senhora. A O quê? lista. Veja aí. Não, meu filho, não é isso aqui, cara. Ele não traz. Mostra. Ele é terreno, imóveis, crescimento, não é coisa, cara. Mas- Fio tá escrito errado, cara. Fio de cortar grama. Mas fio de cortar grama você encontra aqui, Mas ele não cara. traz as coisas do Paraguai, ó. Ca- Secador pra caldirene. Caixa de som. O que é som? Som. Que Não ela, é som, cara. pra nós fazer as Ô, comemoração. diretor. Bandeja digital. O que é uma bandeja digital? Eu não sei, porque lá nos Paraguai tem as tecnologias musiquinha. Eu pensei talvez numa bandeja de garçom que fosse digital, não sei, né? Nossa senhora. Minha água, cadê minha água? Tu chegou atrasado de novo. Ô, diretor, anota ali, hein? Chegou atrasado de novo, cadê Mas minha a água? minha lista não vai dar certo? iPhone, nossa, eu tô aqui. Pendrive, cara.
Chapinha. O que é A Claudilene para coisar o cabelo. Meu Deus do céu. Depois nós conversamos, depois do podcast. Guarda isso aqui, pelo amor de Deus, não me mata Eu de quero vergonha tomar aqui. uma aguinha e um- Muito obrigado. Você não me mata de vergonha. Desculpa, viu? Desculpa. Me traz um... Serve no copo pra mim um refrigerante aí, por favor. Olha, você me desculpa, Jorge. Chega atrasado todo episódio, né? Todo Mas episódio chega atrasado. Foi o primeiro que não pediu monjaro, né? Verdade, cara. Verdade. O que é isso? Você não sabe o que não é? Não. É porque você não precisa. Se fosse obeso igual eu, já estava sabendo. Vai, dá licença. Vai. Você desculpa, Jorge. Vamos retomar lá. Empresários com medo do fracasso. E o Brasil é paralisante. Qual que é a principal diferença hoje entre o brasileiro e o paraguaio, né? O público aqui. Qual que é a principal diferença que é nítida? Assim, você fala, não, aqui no Brasil é assim, lá é muito assim. Qual que é a balança? O que você pondera entre o Brasil e o Paraguai? O Paraguai, ele é um país liberal. Liberal economicamente falando, né? Quem assiste muito seriado e conhece Estados Unidos, por exemplo, que a gente fala que é um livre mercado, é o Paraguai. O Paraguai você pode comprar qualquer coisa do mundo inteiro sem precisar passar por burocracias como no Brasil, né? Você pode comprar um carro que é vendido no país, você compra na internet direto da China, máquinas, né? Não é uma crítica para o Brasil, mas assim, o Brasil esse ano ele está tributando mais impostos para o empresário que precisa investir em maquinário para investir na empresa para gerar mais emprego, para gerar resultado. Ele aumentou o imposto. O Paraguai é zero para qualquer tipo de máquinas e equipamentos para a indústria. Zero imposto. Porque lá eles incentivam você a investir na empresa. Porque o grande benefício social do Paraguai é gerar emprego. Né? O Brasil, nós estamos chegando ao assustador número de 50% da população na Bolsa Família. População de Sim. idade alta, né? Mais de 40 milhões de pessoas. O Paraguai, o único benefício social que tem é gerar emprego. Lá, 70% da população ainda não trabalha formalmente. Vamos falar que é o Brasil dos anos 60, para quem vai lembrar, para quem é mais velho, né? Eu não é da minha época, né? Então, mas todo mundo falava, da onde você veio? Da roça. Correto? Sim. Fala com o pai, com o tio, da onde você veio? Da roça. Lá eles estão na roça. As pessoas vivem da sua agricultura familiar, plantam sua hortinha, criam seu porquinho, sua galinha e vivem daquilo, eles não trabalham. E vendem porco, vendem galinha na rua. Você tem que entender o Paraguai, tem que entender a cultura deles. Lá ainda tem os porcos pendurados na rua, as galinhas penduradas e tal. Em algumas regiões, né? Regiões de interior, não no centro, né? E o povo quer trabalhar. Então, todo mundo que está indo para lá hoje, abrindo uma empresa, gerando emprego pelo salário mínimo, a população fica feliz. O brasileiro lá ele é muito bem recebido, ele é visto como um ser humano de outra natureza, porque é um brasileiro que monta negócio, arrisca, e o paraguaio não tem esse perfil empreendedor, né? Ele tem outra cultura, ele ainda é uma cultura da casa, família, ele trabalha pelo salário mínimo. Para você ter uma noção, vou citar um exemplo. Salário mínimo no Paraguai é baseado um piso só. Não Certo. tem categoria igual aqui no Brasil. Certo. Então vamos supor que é o salário mínimo. Qual que é a lei? Muita gente aqui acha que o Paraguai não tem lei. Tem lei, é bem séria, mas a lei é tão clara que é fácil de entender. Você tem que pagar o salário mínimo. Essa é a lei. Qual o benefício que ele tem? Nenhum. É o salário mínimo. Ah, tem que dar alimentação? Não, isso é um benefício social. Não entra na carteira, não entra na lei, não entra no imposto. É tipo opcional. Opcional, da a empresa vai lá, não, eu vou dar alimentação, Entendi. eu vou dar vale transporte. Lá não tem vale transporte, porque como o Paraguai é muito barato o acesso a veículos e motos, todo mundo tem moto. Paraguai, todo mundo tem moto. Né? Hoje se compra uma moto por $700 no Paraguai, todo mundo tem. É difícil você ver transporte público lá, porque tem muito acesso a carro normal, né? Então, assim, o brasileiro que está indo para lá, que conhece, que entende a cultura do paraguaio, ele se dá bem. O brasileiro que vai lá só para explorar, para fazer malandragem, esse se dá mal, volta para o Brasil e fala mal do Paraguai. Mas se você ficar lá uma semana e entender a cultura do Paraguai, você se dá bem. Qualquer setor, qualquer segmento, qualquer negócio, qualquer pessoa. Muito bem explicado.
pro brasileiro, sem falar de política, falando de sistema hoje governamental, o nosso sistema que está implantado, qual que é a principal dificuldade do brasileiro hoje, no atual sistema? Não estamos falando de política, mas queremos entender, por exemplo, na tua visão, você tem multinegócio, conecta com muita gente importante, com muito empresário, e a pergunta é, o que hoje está dificultando de fato o empresário de crescer? Imposto? O que seria na tua visão? No Brasil, Brasil. não tem um negócio que é o problema, é o sistema. O Brasil é o sistema completo, né? Eu uso uma referência pesada, mas é para entender. O Brasil tem 2 cânceres. Um é o banco e o outro é a farmacêutica. Porque o Brasil proíbe trazer remédios usados no mundo inteiro que curam doenças, curam câncer, curam diabetes, curam obesidade. Obesidade é o que mais gera doença no mundo. E o Brasil é um dos únicos países que proíbe você usar os tiserpatida, retratotida, milhares de produtos que tem fora. As pessoas que têm diabetes não conseguem comprar. E esses produtos estão curando. Os Estados Unidos está liberando no sistema de saúde gratuitamente para a população. As companhias aéreas americanas declararam mais lucro porque baixou o peso dos aviões. Olha. Menos consumo do combustível. Então, esse é um dos problemas. E o banco, né, o maior sistema hoje de juros do mundo é o Brasil. Né, os juros mais caros do mundo é do Brasil. Esse é o maior câncer do brasileiro hoje. Hoje você tem que entender que se você ganhar 100, não é teu. Sim, Porque se ele cair na tua conta corrente, você já vai perder. sim. O Você governo, rastrear ele, né? hoje, se você receber um Pix na tua conta jurídica, o governo já toma o imposto sem você emitir nota fiscal. E daí O pra banco pior. já toma a taxinha dele ali. O cartão já tá no giro. O cheque especial já foi. Daí um país pobre, que todo mundo fala que o Paraguai é um país pobre. Eu falo pobre na brincadeira aqui. Um Sim. país pobre, igual o Paraguai, que os juros mais altos do Paraguai é o cartão de crédito, que é 18% ao ano de juros simples, Simples ainda. contra 400% de juros composto no Brasil. Vai aonde, como diz a piazada, né? Né? E Então aonde não, nós vamos então parar? não é política. Sim. O governo não manda no Brasil. Quem manda aqui é o banco. Sistema, todo É o sistema. sistema. Entendeu? Então hoje, você estando lá, é até difícil de falar. Eu não falo mal do Brasil porque a gente vive do Brasil. O Brasil, pro Paraguai, tem que entender, ele é o país consumidor. O Paraguai não tem população para consumir o que é produzido no Paraguai. Então todo mundo que está lá torce pro Brasil melhorar. Porque Sim. o brasileiro tem que ter dinheiro para comprar. Entendeu? E só que assim, é triste de ver. Imagine que eu comprei um carro agora pagando 8% de juros simples ao ano. Diferença. Fizer as contas ali, vai ver uma grande diferença. Entendeu? O IPVA lá é R$ 350 para qualquer carro. Aqui, por que o IPVA no Brasil é por preço? Se ele tem 4 rodas igual aos outros. Pois é. E o IPVA é feito imposto para manutenção de estrada. O asfalto não sabe o valor do carro que está passando. O principal interesse aqui, imagino que seja realmente tirar as fatias cada vez maiores daqueles que têm um poder aquisitivo um pouco maior, né? Por isso que, Mas quem paga a conta é a classe média, fato. que está acabando. Você imagina que nos próximos anos no Brasil nós vamos ter, né, o pobre ou a classe média cada vez menor e uma diferenciação do médio para o rico? Ou essa escala ela continua? Porque eu via muito antigamente assim, tinha o classe média, tinha o classe, né, média baixa, tinha o classe média alta, enfim, tinha várias escalas. Agora me parece que a galera tá realmente criando um distanciamento grande, parece que tá criando um buraco ali no meio, ninguém tá conseguindo mais ser médio. Ou o pessoal tá muito para lá ou tá muito para cá. Faz sentido isso na tua análise? Como é que você vê o Brasil economicamente nesse sentido? Hoje a classe média não existe. Porque se você olhar pelo conceito de organização do país, classe alta é quem ganha acima de R$ 15 mil por mês. Mas classe média que tem 3 filhos na escola particular já dá 10 mil. Então você vai pagar a escola, aluguel, luz, telefone. Uma conta de telefone aqui de celular é R$ 300, R$ 200. Uniforme, roupa. Então não tem classe média. Ou é Falta classe recurso, né? alta ou é classe baixa. É. A classe média não existe mais. Ixi. Não tem poder de consumo. 82% da população está devendo. Está com nome sujo, gente. Isso é perigoso. Gravíssimo.
Gravíssimo, porque a economia inteira Entendeu? fica embasada muitas vezes num score. Aí não vem, não gira, não Então vai. assim, a gente precisa liberar o povo para ter dinheiro para gastar, para consumir. Como que faz isso? Industrialização. E nós estamos desindustrializando o país. Quando o governo cobra mais imposto na aquisição de uma máquina que vai gerar mais emprego, ele está desindustrializando. Porque daí essa empresa vai onde? Vai no Paraguai, vai no Uruguai, vai em outro país, ou começa a importar direto da China o produto pronto. O governo desacelera, né? Desacelera, desindustrializa, É. não gera mais emprego. Tem que entender qual é o perfil, qual é o plano. Fazer a população depender do governo, né? Parece que Então, sim, né? então até eu não gosto muito do aspecto político de Sim, falar, sim. mas todo empresário tem que entender política. Sim. Tem que entender de política. Se a gente tivesse políticos empresários né, não no poder específico, mas lá como deputado estadual, federal, governador, você vê Minas Gerais. Era o estado que mais devia no Brasil. Durante anos, um empresário ganhou para governador, o estado hoje está per capita tranquilamente e não deve mais nada. Por quê? Porque o empresário assumiu. É. Né? Então, quando a gente tiver empresários com visão de empresário à frente de um governo, o país vai mudar. Né? E esse ano é o ano. É. Entendeu? Então, Lembrando, hein? Empresários, não ex-presidiários. Corta. Vamos lá. é, Outra pergunta agora. Pro público que quer migrar pro Paraguai. Essa turma que quer ir pro Paraguai, mas tem medo. O pessoal fala, não, mas vou ir pro Paraguai, como é que eu começo? Eu não sei nem por onde eu começo. Aí entra uma empresa que se chama CN, sim? Fala um pouquinho da CN para nós e como a CN pode ajudar o empresário que quer ter operação no Brasil, tá? Mas que quer migrar para lá para aproveitar realmente o que a gente tem de benefícios com isso. Então vamos começar pela CN. O que é a CN? Vamos falar dela. a CN hoje é um grupo, né? São 7 empresas que a gente tem dentro do grupo CN no Paraguai. Entra na parte de documentação, estruturação de empresas, conselho, imóveis, construtora e o fundo imobiliário. Rapaz. Tá? Então a gente tem toda essa estruturação. Por que você acaba fazendo isso? A gente começou lá atrás. A gente começou olhando imóveis. Mas para o brasileiro ir comprar imóveis, ele tem que ter documentação. E daí, para você ir sozinho para o Paraguai fazer documentação, é perigoso. Porque quando você não conhece o mercado, existe muito golpe. Isso é fato, né? Não no Brasil, no Paraguai, em qualquer lugar do mundo. Se você vai sozinho num lugar, você acaba, Sim. às vezes, caindo num golpe ou outro. Então, a gente montou uma estrutura interna que ajuda a brasileira a fazer a documentação que se chama Cédula Provisória de Identidade, a CI. A CI, ela é como se fosse um endereço fiscal provisório teu no Paraguai, aonde com ele você pode abrir conta em banco, abrir empresa, comprar imóveis, comprar carro, comprar qualquer coisa, né? Não necessariamente você precisa morar lá. Certo. Você tem que ir uma vez por ano. Certo. Durante 2 anos, daí você renova para mais 2, depois de 5 anos você pode solicitar permanente. Tá. Que daí você pode ter a tua empresa como identidade paraguaia. Depois de certo tempo, como investidor, você consegue a naturalidade. Naturalidade é o que muita gente tem procurado. Por quê? O que é naturalidade? É quando você cancela o CPF no Brasil e ganha o CPF do Paraguai. Vamos falar no termo CPF para entender, que é a chamada saída fiscal do Brasil. Porque nada adianta você ir lá levar teu dinheiro para o Paraguai e tua base fiscal ser no Brasil. O governo vai te tributar aqui. Certo. Então você tem que tirar o teu CPF daqui, levar para o Paraguai, ser um paraguaio, para poder entrar no regimento da tributação de lá. Certo. Que é simples, é 10% de imposto, de tudo. Entendi. Do lucro líquido só, né? Não de tudo. É bem diferente do que o Brasil. Vamos lá. Aqui no Brasil, uma empresa grande hoje ela paga 34% de imposto sobre o lucro real. Mas o lucro real não é real, porque é um lucro que o governo decide o que você pode abater de imposto do custo da empresa, né? Lá é do lucro líquido. Certo. Então, se você fatura $100 mil, 10% dá $10 mil. Mas desses $100 mil, se você gastou 90, você só vai pagar 10% sobre os 10 que sobraram.
que é $1.000. E esse $1.000 você pode ainda parcelar em 10 vezes. Caramba. Porém, se você comprou um carro, você pagou IVA. Esse IVA gera crédito e abate do imposto a pagar lá no final. Meu Então, Deus. muitas vezes acaba não pagando. Porque isso gera, economicamente, o Paraguai se gera internamente. Ele gira. Tudo que você compra tem IVA, tudo que você vende dentro do Paraguai tem IVA. Mas esse IVA é como se fosse dinheiro. Ele é um crédito que você abate do imposto. Muito interessante. O brasileiro que quer ir para o Paraguai e acha que vai chegar lá já tributando por lá. Qual que é o benefício dele já ir para lá? Para ganhar esse tempo necessário ou não? Qual que é a estratégia por trás de ir para o Paraguai? Hoje, se você é empresário, Positivo. então vamos supor que você tem $500 mil de dividendos esse ano. Certo. Que bênção, né? Tá bem. O que for dividendos que a tua empresa do Brasil pagar na sua conta do Paraguai, tudo que é dividendos do exterior, você é isento do imposto no Paraguai. Certo. É teu dinheiro, tá no banco, ninguém mexe. Lembra lá que eu falei que aqui vai comendo um pouquinho Sim, de cada... sim. Lá caiu no banco, é teu. Certo. Se é 500 mil, é 500 mil. Não tem imposto. Por quê? Porque aquele dinheiro você vai gastar lá. Certo. Entendeu? Então, o primeiro passo para quem quer é fazer a cédula, abrir uma conta em banco. Você já é um... Sem conta em banco no Paraguai você não é nada. Só a cédula não adianta de nada. É só para mostrar na foto. Tá. Conta em banco você é tudo. Você abre empresa, daí você vai comprar uma casa, vai comprar um carro, vai investir ou vai deixar teu dinheiro em dólar seguro lá para ninguém mexer. Que hoje a maioria dos brasileiros que estão indo para lá, eles estão indo pela segurança de dolarizar o patrimônio, Tá. porque tudo que é em dólar é mais seguro, não desvaloriza, Certo. tá? E para ter uma noção, hoje, tá tendo em média 800 a 900 cédulas emitidas por dia para brasileiros Caramba. no Paraguai. E quanto tempo para uma cédula dessa ficar pronta? Vamos supor que eu entrei em contato com a tua empresa, com a CN e falou, ó, eu quero fazer minha cédula. O que eu preciso e quanto tempo para ficar pronto? O processo é bem simples, né? Você precisa de uma foto do RG, uma foto 3x4 do celular com uma parede de fundo branco, já abre o processo. Daí você vai precisar de certidão de estado civil, casado, solteiro, divorciado, e certidão de antecedentes criminais. Tá? Tem muita gente que acha que vai fugir para o Paraguai e não vai dar certo. Não vai dar Lá... certo, gente. Então tem que ter certidão de antecedentes criminais. Só isso. Você vai 2 vezes fazer uma entrevista na imigração, uma entrevista na Interpol, Aí, ó. tá? E depois de certo tempo vem a cédula, vai para nossa empresa direto, vai para nós lá e a gente entrega para o cliente, né? Hoje o processo completo está levando em média de 120 dias a 180 dias, mais ou menos. Tá. Já foi mais rápido, porém, como a quantidade está muito grande, o governo tá tendo que segurar um pouco, né? Entendi. E quem tiver interesse, e não é venda, não vim aqui para vender, você perguntou, né? Sim. Mas aproveita esse ano, porque a princípio, ano que vem, o governo do Paraguai vai segurar Tá. por causa da demanda alta, né? Sim. Porque o país não está preparado para receber tanta gente. O país não tem infraestrutura, Sim. não tem onde morar, por exemplo. Cidade de Leste tem mais de 40 mil alunos de medicina brasileiros e eles não têm onde morar. Eles moram em Foz do Iguaçu. Só que você imagina o caos deles pegarem 3 horas de ponte para ir e 3 horas para voltar. Eles têm aluno entrando em depressão. Mas ainda compensa, porque lá a faculdade de medicina custa R$ 1.200, né? Contra 14 mil no Brasil. E não me pergunte se é boa. É melhor. É só pesquisar o Revalida do Brasil aí para ver quem fez no Paraguai e tirou nota acima do Brasil. Uau. Em média, qual é o custo para tirar essa identidade paraguaia? Hoje lá o pessoal faz em média de 2.500 a $5.000. Essa é a média de fato, né? O custo da cédula, né? Certo. Tudo em dólar, lá é tudo em dólar normal, né? O país é dolarizado. Tem o Guarani, né? Todo mundo sabe que a moeda do Paraguai é Guarani. Só que na conta corrente, na conta da empresa aqui no aplicativo, ele aparece em dólar e em Guarani. Você tem as duas moedas. Então eu posso receber de você aqui do Brasil em dólar ou em Guarani. Tanto faz. E abrir uma conta no banco é relativamente mais simples, tem Não. que ter primeiro essa identidade, aí depois você abre a conta no banco. O banco no Paraguai é a parte mais complicada que tem, tá? Porque o Paraguai, todo mundo conhece o Paraguai do comércio. Sim.
O Paraguai, de fato, no sistema bancário, ele é complexo no sentido do quê? Você não pode receber nenhum tipo de dinheiro não declarado. Esse dinheiro não entra na tua conta. Se alguém mandar para você $50.000 na tua conta e não declarar da onde veio, e comprovar da onde veio e o porquê foi, e fazer um plano daquele dinheiro, ele não entra na tua conta, ele fica preso. Fica bloqueado na. Fica bloqueado na nuvem do Banco Central. Olha aí. Então, isso acontece muito na nossa empresa, quando a gente emite uma invoice, né, de serviço para o Brasil, o nosso cliente paga, ele manda o comprovante para mim, a minha financeira precisa fazer um e-mail para o gerente do banco com a fatura, com a nota fiscal, o comprovante e um texto explicando o que é o serviço que foi feito. Olha aí, ó. Depois de 2 dias, 1 dia que libera o dinheiro, senão não entra. Por quê? Porque o Paraguai ele é visto como um país de paraíso fiscal. E como ele tem uma parceria muito grande com os americanos, com os Estados Unidos, então existem regras para que ele não se transforme num paraíso fiscal, né? Para que seja um país sério. Já aconteceu nos anos 90, 80, quando o pessoal lavava dinheiro no Paraguai, né? O tráfico aqui do Brasil. Hoje não pode. Hoje você não pode ter cédula. Se você errar, você é expulso. E se você mexer com dinheiro errado lá, você simplesmente não existe mais. Mas tem a parte boa do banco, desculpa. Opa. Lembrei. Aí, ó, fala pra nós. Porque no Brasil, né, você dá um cheque sem fundo aqui, não dá nada, né? Aparentemente não, né? Vai assustar o cheque, ou vai ficar lá. O cheque lá vale mais que dinheiro. Se Ah, você é? der um cheque sem fundo, bloqueia a tua conta. Se você não quitar, vira um processo, você vai preso. Se você não pagar, você perde todas as contas e tudo que você tem de dinheiro em movimentação. E Cara, nunca mais abre uma conta em banco. a brincadeira é séria, então. O negócio é sério. Então, Uma pergunta pra mim aqui que, assim, ó, me surgiu. O banco lá, ele é privado? tem privado também. Porque, pelo que eu tô entendendo, o banco parece que tem um controle muito maior que o próprio governo nesse sentido. O governo não se mete na tua vida lá. É você e o banco. Inclusive, o imposto ele é gerado em IVA, né? Então, quanto eu pago de IVA, quanto eu consumo de IVA é o que libera de crédito no banco para mim. Muito interessante. Né? Lá não tem a Receita Federal. Lá é muito claro o negócio. Lá não existe o nome Receita Federal. É, tem que mudar aqui no Brasil pra colheita federal. Porque é uma colheita, né? Sim. Só pro cestinho, né? É um problema. Mas você que tá sendo instruído aqui de como fazer da forma certa, pode procurar a CN também. Tem Instagram, Jonathan? Tem Instagram, tem o site que é o cnmercosul.com, né? Ele tem tudo lá do nosso trabalho lá também. A gente faz um trabalho voluntário lá também. A gente faz parte da Câmara de Empresários Brasileiros que moram no Paraguai, que se unem para ajudar algumas coisas que o Paraguai não tem ainda, né? O Paraguai é um país em desenvolvimento, é um país simples, é um país que está crescendo e a visão do brasileiro está levando a melhoria da qualidade de vida. Porque quem vai para lá para morar quer um país melhor. Mas a gente gosta de falar aqui no Brasil que eu não quero que ele seja melhor que o Brasil. O Paraguai nunca vai ser melhor que o Brasil. O Brasil nunca vai ser melhor que o Paraguai. São países diferentes. O Paraguai é tão pequeno que o território dele é menor que o Paraná e a população é menor que Santa Catarina. Eu não sei porque o brasileiro tem medo do Paraguai, tá? Que eles falam, o Paraguai, tá todo mundo indo embora pro Paraguai. Nos últimos 20 anos, só 280 empresas foram. É nada. Pois é. Eu acho que o pessoal, eles têm um pouco de medo, receio pelo que eles veem quando eles atravessam a divisa ali, né? Pra comprar um produto. Porque vamos falar, é uma loucuragem. É uma doideira. Né? Quem já foi, por exemplo, já tive amigos que foram, falam, meu Deus, esse país é sujo, é sujeira ali. Ali, que o pessoal ali movimenta a economia ali fortíssima. Venda, compra. Então ali realmente, mas ali na divisa. Ali é a Cidade do Leste, né? Sim. Na Cidade do Leste, ela realmente tem a pegada Paraguai, não tem nada a ver. Porque eu já escutei o pessoal falando, cara, ali não tem nada a ver. Ali parece que é outro universo dentro do Paraguai, porque a loucuragem é frenética ali. Eu brinco porque o paraguaio também não gosta. Porque lá é brasileiro. Aí, ó. É brasileiro e árabe que comandam o mercado da fronteira. Né? Então são brasileiros. A maioria dos donos de shoppings grandes, Shopping China, Mona Lisa e tal, ou é brasileiro ou é árabe. Olha aí, cara. Né? Hoje a maior referência do Brasil lá é o Cell Shopping, que é o Jorbel, que é um brasileiro, né? Que é uma referência lá, está construindo o maior shopping agora do Paraguai.
um centro de eventos junto e tal. Então, o Paraguai daqui 3 anos, o comércio não vai ser a mesma loucura que era no passado. Ele já é diferente. Se você for hoje no shopping China, não tem shopping moderno igual aquele no Brasil hoje. Com estacionamento, com uma quantidade de produto, limpo. É um shopping. O pessoal Né? entendeu o jogo. E eu sempre falo, quando você compra coisa ruim, né, é porque você é ganancioso e compra na rua barato também, né? Então, nosso diretor aí que gosta de equipamento bom, ele sabe onde ir buscar, né? O diretor tem a senha, né, diretor? Essas máquinas, tudo aqui, esses painel aqui, ó. Tem a senha. Ele nem busca no Paraguai, ele vai nos Estados Unidos buscar. Ele é dos States, né? Eu sei. Não avisa que a Receita escuta. Ó, cai a live. É isso aí. Pra você que tá nos assistindo até nesse momento aqui, já vai deixando seu comentário. Se você ainda não é um seguidor do Quintou no Instagram, você pode seguir o Quintou. Se você está assistindo pelo YouTube, já se inscreve, assina a notificação, porque aí o conteúdo vai ser entregue pra você de uma forma automatizada, você vai ser lembrado. Então você pode já se inscrever aqui, já ficar ciente. O que tá pisando na Ô, câmera de chefinho, novo, cara? Eu tô no meio Foi do... num baile em Assunção. Eu gostei desses assuntos aí do Paraguai. O que você tomou no bastidor, hein? Porque assim, ó, Ah. eu faço uns bicos. Eu posso ir pro Paraguai lá trabalhar, cortar grama, fazer pintura, as coisas aradas. Pode. Aí, ó. E ganhar em dólar ainda. Eu tô gostando desses assuntos. Eu trouxe até um copo pro rapaz aqui, tomar uma água no copinho, chefinho. Ó, aqui, ó, pra você, ó. Oi, não vai. Pelo que me gusta na vida é que ele passa a canção. Ó, já tô até treinando umas coisas aí. Aqui, ó. Você faz o trabalho direito, que senão o jeito vai ser você migrar mesmo, cara. Eu gostei dessa ideia, chefinho. Se nós for levar o Quintou lá pro Paraguai, e como é que vai ser o nome? Quintai? Não, vamos pensar. Serve aí pra mim, por gentileza. Só me serve Olha! aqui. Gorjeta, Meu Ó. Deus do céu. Olha aí. Já viu uma nota de 50 mil? Rapaz, nem pega. Posso ver? Pode. Olha. Mas é 50 mil, o que é isso? Meu Guarani. Deus. Oh! Nunca ficou tão rico na vida. Com 50 mil. 50 mil, chefinho. Sabe quanto é que vale isso aqui no Brasil, cara? Não sei. Mais Mas de... olha a emoção que eu tô de pegar mais, na mão. aqui no Brasil, mais de R$1 milhão, cara. O cara carrega R$1 milhão no bolso, cara. Deixa eu dar uma esfregada aqui pra Tá dar doido, uma... Né? Eu- Porque daí eu vou pro Paraguai lá com você. E daí esse aqui vai ser, ó. Ser gorjeta. Muito bom. Agora eu vou. A Carolina. Agora devolve. Carolina! Ó! 50 mil na mão! Aqueles 10 mil que você devia pro teu tio lá, pro tio dela, tu já pagou ou não? Pois é. Caiu num golpe. Caiu no golpe, Caiu viu? num golpe do... Esse aqui fez um passaporte pra ir pros Estados Unidos lá na Copa, mas fez um passaporte com um picareta, cobrou R$10 mil e entregou um passaporte de papel pra ele. Ainda estamos devendo para o tio da Carolina. Mas é. Mas se tem o Ronaldinho Gaúcho caiu, né? Ah, pois é. Pô, tão feio. Mas Obrigado. depois eu quero o contato dele, chefinho. Não, depois que. Depois, só que agora acabou a bateria, que eu já ia marcar teu contato pra... Eu gostei desse negócio do Pega Paraguai. o carregador lá do Ô, Júlia, diretor lá. Vai lá, dá depois licença. Rapaz, não dá pra pedir mais água aqui no podcast, não. Você de casa, me desculpe, eu tava no meio do recado pedindo pra você seguir aqui. Entra esse cara aqui. Esse aqui é o nosso garçom, eu tô me educando ele. Então, desculpa, se você não é seguidor, segue o Quintou. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Pra você que quer saber mais assuntos sobre... A gente vai discutir mais um pouquinho. Entra lá, ó, procura lá CN. O pessoal vai dar assistência a todos. E se eu como empresa, se eu quiser ir lá e já implantar uma empresa, já começar alguma coisa, quais as empresas que estão indo pra lá, assim, que o pessoal já entendeu o game? Quais as empresas que já foram, vamos dizer assim? É legal essa pergunta, porque o Paraguai ele está começando a criar um ecossistema maior hoje, né? Mas hoje a maior indústria do Paraguai, que foi há muito tempo atrás, há 10 anos que começou a ir para lá, é a indústria têxtil. A indústria têxtil ela vem crescendo muito porque ela gera muita mão de obra. Então, tudo que você vê, alguma coisa lá, você tem um ganho. Então, a indústria têxtil é mão de obra. A segunda maior indústria do Paraguai é a indústria plástica. Tá? Por quê? Porque é a energia. Né? O Paraguai, o custo da energia é 1/3 a 1/5 da energia do Brasil. Né? Então, então você tem essas demandas. E daí agora está indo indústria metal mecânica, peças e partes, moveleira, eletrônica,
O Paraguai não é só o que a gente vê aqui no Brasil, tá? As maiores empresas do mundo de chicoteiras para a indústria automobilística estão no Paraguai, são empresas coreanas, japonesas, tem empresa de todo o mundo lá, tem muita empresa da Europa vindo para lá, porque a Europa não está diferente do Brasil na questão de impostos e tal, tá até pior. Então tem muita empresa da Europa vindo para o Paraguai. E o Paraguai, ele é estratégico ainda não só pela tributação, ou pelo problema dos outros países. Ele é estratégico para quem quer exportar para os Estados Unidos, porque o Paraguai é um dos países que não tem tarifa pela parceria que ele tem com os Estados Unidos e com Taiwan. Né? O Paraguai é um dos únicos países do mundo que considera Taiwan um país independente. E com isso abriu muitas portas com outros sistemas, né? E o Paraguai ele é muito bem quisto nos Estados Unidos. Então já tem uma parceria firmada, grande. Emirados Árabes está investindo ali no Paraguai, japoneses, coreanos, taiwaneses. O segundo maior centro de tecnologia do mundo de Taiwan está no Paraguai. Né? A segunda maior embaixada do mundo de Taiwan está no Paraguai. Então, tipo, o Paraguai não é só o que a gente vê aqui na TV, no Brasil, empresa indo para lá, não. Ele é muito mais do que isso, né? Hoje a maior base de data centers do mundo está sendo lá, a Amazon está investindo lá, as grandes big techs americanas estão investindo lá, né? Há pouco tempo atrás saiu no Brasil que a Nike, Adidas e mais a Mizuno, se não me engano, mais uma empresa de tênis, as maiores do mundo, estão indo para o Paraguai. Né? Por quê? Porque os Estados Unidos tarifou a China e o que produz na China eles estão vindo para produzir no Paraguai para vender para os Estados Unidos. Olha aí. Fazem 3 semanas o presidente do Paraguai anunciou que a Foxconn está fazendo o projeto para ir para o Paraguai. A Foxconn mais é a fabricante do iPhone. Eu vi que nessa semana ainda, na segunda-feira, no início ali, né, da semana, você se reuniu com o ministro do turismo? Do turismo, isso. Rapaz, me conta, como é que foi essa chamada? O que o pessoal realmente queria contigo? Porque eu fiquei sabendo que foi ele que te chamou, inclusive. Foi legal porque fazem um mês atrás eu fui chamado para fazer uma palestra lá no Paraguai e ele estava nessa palestra, né, ali em Cidade Leste sobre turismo, por causa do nosso ecossistema de feiras e eventos, e era um grupo lá que queria falar sobre atração de feiras e eventos para o Paraguai. E o ministro estava lá, né, estava junto, e a gente conversou lá, conversou bastante, e há pouco tempo atrás o pessoal dele entrou em contato comigo, pedindo para eu fazer uma visita para ele em Assunção. Foi uma grata surpresa, né? O ministro chamar para conversar. E a gente teve um bom papo essa semana lá, na segunda-feira ali com ele, que ele pediu a nossa ajuda para desenvolver o turismo do Paraguai, que eles estão começando. O turismo é muito pouco ainda explorado no Paraguai, só que ele tem muita coisa a ser explorada. Né? Então tem muita novidade que vai vir por aí. A gente já montou uma operação lá, né? Nós estamos com uma empresa de feiras e eventos lá, com outro nome, né? Produções e Eventos Olha, Extreme, Experience Produções e Eventos, né? Que são 3 sócios, eu e mais 2 pessoas, né? E que a gente montou lá, que daí o ministro quer que a gente esteja junto com o ministério, desenvolvendo essa parte de turismo, fazendo feiras, eventos lá, que não tem hoje, né? Não tem equipamentos, não tem pavilhão de eventos ainda, né, estruturados como tem no Brasil. Então, muito dos eventos que eram organizados pelo Paraguai acabavam acontecendo em Foz do Iguaçu. Por causa que em Foz daí tem muita estrutura, tem os resorts, pavilhões de eventos, né? Então a ideia agora é levar para o Paraguai de volta. E o grande projeto é desenvolver o Destino Iguaçu, que envolve a Tríplice Fronteira. Foz do Iguaçu é o 7º maior destino do mundo turístico. Só que as pessoas vão para Foz, ficam uma semana inteira em Foz, atravessam o Paraguai só de manhã para ir comprar e voltar. E para Argentina vão à noite jantar e voltam. E comprar um vinho. Então a ideia agora é unir os 3 países, de fato fazer a união dos 3 países para atrair turistas do mundo inteiro, mas para eles ficarem pelo menos 2 dias em cada país. Né, conhecendo as belezas naturais que tem demais nos 2 países,
parques e outros equipamentos turísticos, né? Então o ministro, ao nosso convite agora, ele vem agora em agosto aqui para Santa Catarina, nós vamos fazer uma missão com ele, eu vou levar ele no Beto Carreiro, Balneário Camboriú, ver pavilhão de eventos, e a gente vai mostrar para ele o que tem de bom aqui, Sim, para a gente olhar o que pode ser feito lá também, né? E o turismo, ele não é concorrente de nenhum país, ele é agregado, sim. né? Então você tem que gerar mais valor, mais chamada para o turista para ele ficar mais tempo na tua cidade, né? No teu país, por exemplo, ali tem um forte muito grande no mundo hoje. E o empresário hoje, né, ele faz uma pergunta que é unânime, né? A minha empresa vai ser bem-vinda no Paraguai? Qualquer empresa é bem-vinda ou tem alguma empresa que ainda não faz sentido levar para lá? Qualquer empresa que gere imposto e emprego é bem-vinda no Paraguai. Não tem. Não tem exclusão. Não. Qualquer empresário que vá lá para gastar é bem-vindo no Paraguai, porque a economia vai melhorar, o PIB aumenta, o consumo aumenta e o negócio acaba aumentando. Tudo é uma bola de neve. Quando você gasta mais alto, um valor ticket mais alto, o restaurante tem um retorno mais alto, ele vai pagar salário mais alto, o cara vai gastar mais, vai na farmácia, vai no mercado, Uma roda, né? é uma roda, Muito né? bem. Então, tudo que você leva para consumo é melhor. Hoje hoje você está inserido lá. Se você fosse dar uma dica para um empresário de qualquer nicho aqui, quem você levaria ou direcionaria? Ou uma sugestão para uma empresa daqui, por exemplo, ó, tá muito forte. Aquela cartada que você indicaria uma empresa daqui se modelar lá ou se instalar lá. Tem uma empresa específica que você apontaria como emergente? Qualquer empresa que hoje importa alguma coisa do mundo inteiro para produzir no Brasil, pode ir para lá. Eu não fecharia a empresa aqui, nunca. Eu montaria uma base estratégica no Paraguai para industrializar a base prima do produto. Então, hoje, uma indústria moveleira que importa cadeira da China, ela paga caro, o, o dinheiro dela está preso num container 90 dias num navio, Sim. tá? E aqui ela paga imposto. Se ela importar da China peças e partes de uma cadeira, trazer para o Paraguai, montar a cadeira, lixar e pintar, ela maquila. Maquila é um benefício. Ela não pagou imposto de importação. O dinheiro da empresa que está no Paraguai, ele produz e entrega aqui em 3 dias, contra 90 de transit time de um navio da China. E aqui no Brasil, você é isento de imposto de importação quando é produzido dentro do Mercosul. É uma matemática Uma dica financeira, mas estratégica assim, muito forte, hein? qualquer coisa. Uma dica estratégica Tudo que muito forte. você pode agregar, montar ou industrializar pode ser feito lá, mas nunca fechando aqui. O mercado sempre vai ser aqui. Muito bom. Estamos batendo 1 hora de podcast. Voou, hein? Voou. Rapaz, eu tô aqui já querendo mais um bate-papo. Pra gente chegar aqui, ó, e entender na finaleira, né? Partindo pro nosso último bloco, eu queria saber de você o seguinte: qual foi o maior desafio que você, como empresário, como mente, né? Qual o maior desafio que você encarou durante a tua carreira, a tua trajetória? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, o que você faria diferente, se é que tem algo? O maior desafio que eu encarei até hoje é a questão de você estar sozinho, né? Todo empresário, empreendedor, ele é déficit de amigos, de família. Você está muito isolado, né? Por exemplo, hoje no Paraguai é eu e minha esposa e meus cachorros, né? Você faz amigos lá, são amigos do dia a dia para tomar um vinho, para fazer um churrasco, mas você não tem uma sequência de uma amizade de 20 anos morando do lado, por exemplo, né? A família também é distante. Então, esse é o grande desafio, você ter essa mente liberada, né? Então, tipo assim, meu filho mora em São Bento com a mãe dele, eu moro lá, né? Então, tipo assim, você tem vamos supor assim, esse é o grande desafio, é o pessoal que ninguém sabe, ninguém olha. Todo mundo olha você na internet, você tá lá no Paraguai ganhando dinheiro, feliz da vida. Não, cara, não é bem assim. Eu queria que meu filho estivesse lá, ou eu queria às vezes estar aqui com ele. É uma distância que machuca, né? E família, toca o celular, por exemplo, às vezes minha mãe me liga
cara, você já pensa alguma coisa. Puta, será que deu alguma coisa com meu pai, com a minha mãe? Então, tipo assim, você estando distante, as coisas na cabeça, elas começam a pensar coisa ruim às vezes, né? Então você tem que fugir disso. Fazer diferente nunca, senão nunca estaríamos onde a gente está hoje, né? Então não tem o que fazer de diferente. Você pode melhorar o daqui para frente, né? Então melhorar a tua qualidade de vida. Peço desculpa porque eu coloquei no silencioso lá. Pode melhorar a qualidade de vida, pode melhorar a tua gestão, pode melhorar a tua família, dar uma qualidade de vida melhor, que nem eu, mês passado, fiz meus pais irem para lá, minha família inteira, ó, vem aqui, fiquem aqui uma semana. Então é diferente, né? Meu filho, graças a Deus, ele quer ir morar comigo lá também, a mãe dele vai deixar também, porque o Paraguai tem esse espírito diferente, então mas assim, o desafio é essa questão de você estar sozinho. Se você for pesquisar em qualquer lugar na internet, mentores, o desafio do empreendedor é que ele sempre caminha sozinho. Mas isso é ruim ou isso é bom até certo ponto? É bom se você estiver cercado de pessoas boas. O que você tem que ter na tua mente, e isso eu agradeço sempre a Deus que eu tenho pessoas boas, eu sempre fui atrás de pessoas boas. Não é por benefício próprio ou por aproveitamento, mas eu sempre procurei ter amigos melhores do que eu. Então hoje eu tenho amigos que são amigos de verdade, que você conversa uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, mas que se você precisa de uma dica, de algum conselho, você liga. Teu melhor amigo é o conselheiro. Ou o teu conselheiro vai ser teu melhor amigo. Nessa referência, você sempre vai ter os dois. Então, você tem que ter pessoas que você possa ligar, ó, pô, eu tenho 3, 4 amigos que eu questiono algumas coisas, peço conselho e a gente se une uma vez a cada 3 meses. Né? É bom estar, mas você tem que saber dosar essa solidão do empreendedor. Bom demais. Uma conversa consistente. Fica realmente essa dica, porque eu acredito veementemente que é um mal, se é que pode chamar assim, de muito empresário. Ele é isolado e ele tem que resolver a parada. Hoje ainda escutei de um parceiro que ele falou o seguinte: ele falou assim, ó, homem nasceu para realmente resolver problema. Então, se você não está resolvendo, é um problema que você não esteja resolvendo. Porque o empresário, principalmente, ele está acarretado sempre de muita coisa, muita função, né? Sempre algo para resolver. E o network, falando um pouquinho de network, eu vi que você é um cara muito acessível, mas até um certo ponto, e também tem uma base, né, de negócios muito forte. Afinal de contas, eu vi ali pescando com uma galera de alta elite, tava lá em Mato Grosso, é isso? Coxinha. E aí já tava com o ministro lá no Paraguai, e aí já vim pro Brasil, e amanhã já tem reunião com a galera. Cara, e aí? Como que é o network pra você? Ele é uma peça fundamental? Muito, na verdade, assim, tudo que a gente tem até hoje é devido ao network, né? Na minha parte, né? Estrategicamente dentro da empresa, eu sempre fui a parte do social, a pessoa que está em todos os lugares, né? Por isso que você tem que ter pessoas na operação para você ter tempo de fazer isso. E muita coisa que eu dou, sempre vou dar dica para as pessoas, assim, participar do associativismo. O network voluntário, que você acha que não ganha nada, na verdade, você tem muito. Né? Quando eu entrei numa associação empresarial, que eu fui voluntariamente participar de uma eleição para uma diretoria que ninguém me conhecia, e eu entrei nessa diretoria e naquele dia que eu entrei na primeira reunião, eu sentei na mesa dos 10 maiores empresários da cidade, não tem preço. É isso Né? aí. Então, tipo, network voluntário, sem ganhar nada em troca, e você ficar a vida inteira lá dentro sem fazer negócio com ninguém, mas na verdade, na tua mente você está fazendo muito negócio. Está aprendendo, está conversando, tá se transformando num empresário daquele. Quando você anda com pessoas melhores, você se torna melhor. Né? E um negócio que eu sempre falo é que não pode, isso eu escutei muito, porque você vai mudando conforme o vento. Isso não é ruim. O pessoal fala assim: ah, Jonathan, você foi para lá, você mudou. Você ganhou mais dinheiro, você mudou. Cara, eu mudei sim, e tem que mudar. O problema é de quem não muda. Porque você, quando você forma na 8ª série, você não tá no primário. Você tem que mudar para ir para o 2º grau, você tem que mudar para ir para a faculdade. Quando você estuda na faculdade, você não faz continha do primário. Então, se você não muda tua mentalidade para crescer, eu vou ser humilde. Você pode ser humilde sendo educado, nunca sendo burro.
Burro, eu digo assim, aquele cara que quer sempre estar lá no cantinho, não vou gastar porque eu sou humilde. Não. Cara, você tem que mudar. Para crescer tem que mudar, não pode voltar para trás, tem que olhar para frente e correr. Rapaz, né? Essa daí foi forte para você que ainda fica aí alimentando o seu eu do passado. Subiu de nível, fatura mais, mas não quer perder a chamada essência. Tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes a gente só tem um monte de crença limitante, né? Não, aquela crença do não, pedra que muito rola, eu não cria limo, vou ficar aqui nessa empresa, eu prefiro estabilidade, eu quero segurança. E aí, meu amigo, você acaba não conseguindo chegar lá porque você não tem essa pegada aí de que, querendo ou não, você está crescendo a todo momento, né? Estamos evoluindo. Eu gostaria muito que você deixasse um recado para quem tá de casa, um recado final para os empresários. Tem uma galera que se prontificou, não vou escutar, eu quero saber sobre como levar a empresa para o Paraguai. Infelizmente, a gente está limitado a uma janela de tempo aqui que tem muito bate-papo para conversar, mas eu gostaria que você deixasse um recado, né, para o empresário que está pensando em mudar, mas tem aquela resistência, tem aquela história do será que eu vou? Será que vai valer a pena? Será que faz sentido? Bom, a gente teve esse podcast inteiro aqui para tentar te explicar um pouquinho de quão é vantajoso, mas a decisão sempre é tua, né? Você tem que decidir o que é melhor para você e para tua empresa. Mas deixa um recado para essa galera, né? Vou falar diretamente com eles ali, porque eu tenho certeza que tem uma galera aqui que tá esperando esse gás final aqui para dizer, cara, vou chamar, vou procurar, vou começar pela CN, uma empresa certificada, uma empresa que tá lá justamente para te dar esse apoio. Então a palavra é contigo. Ah, o que a gente gosta de falar, e eu sempre falo nas palestras, é o seguinte: você internacionalizar uma empresa não é só ultrapassar ou atravessar uma fronteira física. É você ultrapassar e atravessar a fronteira mental. Eu não preciso internacionalizar para ir para o Paraguai. Eu posso internacionalizar minha empresa colocando ela na internet, num e-commerce, mudando de mercado, trazendo uma inovação. Você inovar. O negócio é inovar. E o foco sempre vai ser soluções de problemas. Não existe nenhuma startup no mundo que não virou unicórnio, que não nasceu para solucionar um problema. O empreendedor vai montar uma empresa não é para ganhar dinheiro. É para solucionar problema, para ajudar alguém. Quem entra com esse perfil para ajudar, para solucionar, ele vai internacionalizar. A mentalidade às vezes é pequena em dizer multinacional. Mas se você montar esse podcast no Paraguai, você já tem um podcast multinacional. É mental, não é fronteira, não é barreira. A barreira está na nossa cabeça. Então, em qualquer coisa, inovação, busca por problema. O empresário fala, não vou buscar problema, busque o problema. Vá atrás de problema para resolver. Assim você vai ganhar a vida e dinheiro. E nunca ganhar dinheiro dos outros. Você vai ganhar dinheiro com a solução. Forte demais da conta. O Quintou Podcast vai ficando por aqui. Eu sei que é uma pena, eu sei que você queria mais, eu tô ligado. Fica tranquilo. Você pode se inscrever aqui no YouTube, tem muito mais conteúdo como esse, né? Falou aqui sobre empresa unicórnio, sobre startup. É o conteúdo do Quintou Podcast da próxima edição, então você não pode perder. Como montar uma startup, como romper nesse cenário. É mais um podcast que vai vir por aí. Se não é seguidor ainda aqui, ó, do nosso Instagram, já começa a seguir, tá? Muito obrigado pela sua audiência até aqui. O Quintou vai ficando por aqui. Uma boa noite e até a quinta-feira que vem. Um grande abraço e até a próxima.